Oi pessoal, tudo bem? Obrigado por estarem aqui, obrigado por estarem assistindo às aulas e agradeço muito a vocês por terem deixado vários comentários muito bons ali, muito positivos para mim, assim, eu gostei muito, fiquei muito feliz de estar agradando tanto assim aos meus alunos agora. E espero continuar assim, nós vamos continuar assim até o final desse curso básico e depois a gente inventa alguma outra coisa nova. E é isso que eu quero fazer, né? Eu cansei de dar essa aula básica de fotografia, resolvi fazer esses vídeos bem feitos e o mais explicativo possível para que eu não precise mais repetir isso. E aí, estando no YouTube, é fácil de repetir. Aí, quem quiser ver de novo, é fácil de ir lá e ver de novo. Eu é que não aguento mais falar a mesma coisa por mais tempo. Eu quero ir para frente, eu quero inventar outros cursos de fotografia e quero que a fotografia dê um passo adiante também. Os fotógrafos, principalmente os iniciantes e os que já gostavam de fotografia e que possam aprender um pouco mais com esse curso, também possam dar esse passo para frente para a gente continuar e fazer a fotografia evoluir. Hoje a aula vai ser sobre a iluminação natural, né? A luz solar e alguma coisa da luz ambiente, a luz noturna, essas lâmpadas fluorescentes, fosforescentes, incandescentes e outros tipos. A gente vai ver como durante o dia a luz solar muda de cor e como essas lâmpadas mudam de cor, fazem a fotografia mudar de cor também, como o captador consegue enxergar essas iluminações artificiais e a natural também. Nós vamos começar aqui pela luz natural, que é a luz do sol, e a gente vai ter que entender um pouquinho de duas coisas principalmente, né? Uma é que o sol, a gente está dentro do sistema solar, o sol é essa luz que a gente vê, é a mesma coisa que bilhões de explosões nucleares, assim, o brilho de bilhões e bilhões de explosões nucleares, uma atrás da outra, e aí sem parar isso durante o dia inteiro. Ela emite essa luz porque é uma radiação ali, uma reação atômica na superfície do Sol e que manda esse brilho para a gente. E esse brilho é uma luz radioativa que se chama espectro eletromagnético, e ele vem pelo espaço carregado de todos os tipos de raios, desde os cósmicos, raio-x, raios gama, ultravioleta, infravermelho, ondas de rádio e etc. O funcionamento do planeta Terra é muito parecido com um imã gigante. Ele, por causa da rotação, por causa do manto de Magna, por causa do núcleo de metal super pesado derretido ali no meio, e tudo isso girando acaba criando essa corrente elétrica no nosso planeta. A gente não vê, a gente só vê pela bússola, através da bússola, que o ponteiro aponta para o norte sempre, né? Mas olhando do espaço com equipamento que consiga enxergar esse magnetismo, a gente vê que o magnetismo sai do Polo Norte, entra pelo Polo Sul e cria esse cinturão, que se chama cinturão de Van Allen. E é o cinturão que protege o planeta Terra e protege a gente aqui dos efeitos nocivos desse espectro eletromagnético. Ele vem filtrando pela atmosfera, vem filtrando primeiro por esse magnetismo do planeta, filtra os raios cósmicos, os raios-x, gama e todos os outros raios radioativos, e passam ondas de rádio, passa ultravioleta, passa essa luz branca que a gente vê. Além do magnetismo da Terra, tem esses filtros que a atmosfera tem para proteger a gente também, principalmente do ultravioleta, que é essa camada de ozônio aqui que reflete bastante do ultravioleta. Por causa dessa luz solar filtrada, que a gente consegue ver as coisas, e também quem criou essa vida toda aqui nesse planeta Terra que a gente conhece foi o Sol,
e a atuação conjunta do planeta Terra também, para filtrar bastante desse tipo de raio e deixar só passar a luz que nos faz saudável, que deixa a vida crescer no planeta. Então, para nós, a parte fundamental da fotografia é o fóton do Sol, né? E é uma parte que a gente vai ter que entender, e a gente vai ter que entender a usar essa luz do Sol que para o nosso bem ali, para o nosso a favor das nossas fotografias. O Sol aparece todos os dias e às vezes de formas diferentes, mas em todas as formas diferentes em que ele aparece, é possível se fazer fotos boas, mesmo ao meio-dia, mesmo ao começo da manhã, final da tarde, no meio da tarde. A gente só precisa aprender a posicionar o objeto que a gente quer fotografar na direção da luz do sol, ou inventar alguma outra forma de mudar a posição do que a gente quer fotografar para ficar melhor iluminado. Isso vai depender da gente e como a gente não tem nem como usar o sol, porque a gente não tem como mover ele, mas a gente tem que nos adaptarmos a de onde vem o raio solar para que a gente tire o melhor proveito da luz solar para nossas fotografias. Foi Isaac Newton quem primeiro observou que a luz branca, essa luz solar que a gente vê durante o dia, que se chama luz branca, foi ele o primeiro a observar que se essa luz passar por um prisma de cristal, ele vai se dividir em 7 cores. E essas 7 cores, se você pegar um outro cristal e refletir de volta essas 7 cores para dentro do cristal, ele retorna a ser luz branca. Mas se você tentar dividir uma das cores, essa uma cor só não vai se multiplicar de novo em outras, ela vai continuar da mesma cor. Newton também descobriu que a cada cor que aparece através do prisma é uma velocidade diferente que a luz tomou. Então, a luz quando quando está no espaço, a luz corre a 300 mil quilômetros por segundo. E a partir do momento que ele começa a entrar na atmosfera, começa a ter barreiras, ele começa a perder velocidade. Por isso ele muda de cor. E isso foi Newton quem descobriu que quando passa através desse prisma, o comprimento da onda da cor muda. Então, é bem provável que o azul seja uma cor um pouco mais lenta que a velocidade da luz, e depois as outras cores abaixo lá, verde, amarela, roxinho, vermelho, vão diminuindo a velocidade até chegar no vermelho, que é o mais lento de todos. Ninguém sabe ao certo ainda como as cores se formam na natureza, e por que elas se formam também não existe um consenso em como é que isso acontece. Então, mas parece que os fótons, quando atingem a superfície de uma flor, por exemplo, algum tipo de cristal orgânico, alguma coisa na superfície da flor ou da planta, faz com que a luz seja refletida numa velocidade diferente. E como tem várias formas e várias tonalidades de cor dentro de uma flor, então ele vai refletir em diferentes velocidades e a gente vai conseguir ver essas cores em qualquer lugar, em qualquer forma, em qualquer superfície, em qualquer coisa que a gente consiga ver e que esteja refletindo a luz. É uma forma que pela superfície dela reflete a cor dela, a cor da minha roupa, a cor do meu cabelo, da pele, da planta, da tinta e de todos os materiais que a gente conhece, de tudo que está visível durante o dia. Então, é alguma coisa na superfície que faz refletir essas cores. Como a gente vê essas cores depende de cada um de nós. Cada um enxerga de uma forma diferente, cada um vê as cores com uma intensidade diferente de outros. Então,
Falar que a foto tem que sair normal é muito complicado, porque o normal é uma coisa para mim, é uma outra coisa para você, e para cada um é uma coisa diferente. Então, o normal não existe, né, em nenhum lugar, nem mesmo na fotografia, porque é subjetivo, depende de cada um de nós. E eu acho que as cores devem ser intensas, porque como eu estou trabalhando com fotografia, como o trabalhando que eu digo é fazendo um registro da natureza, por exemplo. Nesse registro da natureza, eu posso ver normalmente de uma forma, como eu posso alterar um pouco as cores, mas sem alterar a fotografia, mas simplesmente intensificar as cores, ou enquadrar de uma forma com que outras cores apareçam, outras formas apareçam. Então é bastante difícil de falar sobre uma foto normal. Eu prefiro uma foto muito bonita, uma foto muito impactante, uma forma de ver a luz de uma forma pessoal, talvez, mas não uma forma pessoal Photoshop. Como o normal é bastante complicado de se estabelecer um parâmetro para a normalidade, né? Então cada um faz de um jeito que acha que deve fazer, mas a gente vai tentar entender o que o Sol faz por nós, e o que o captador consegue enxergar. E essa é a outra parte que a gente tem que entender na câmera fotográfica e no Sol, é como esse captador enxerga o Sol que eu estou vendo. Então a câmera não enxerga como eu enxergo, e ela pode enxergar de repente melhor do que eu, ou ter outro tipo de visão que eu estou tendo. Então eu preciso me adaptar ao que a minha câmera enxerga, e o que vocês vão ter que fazer também. Vão ter que se adaptar a entender a sua câmera, e ver como ela vê, e você fazer com que ela veja o que você está vendo. Parece complicado, mas é um pouquinho mesmo, e vai demorar um pouquinho para a gente entender isso, mas uma hora vai entender, e na hora que entender, a fotografia vai ser parte de você, você vai ser parte da fotografia também. Essa tabelinha aqui é a tabela da temperatura da cor, indica a tonalidade da cor nessa temperatura. Então vamos começar aqui nessa tabela, e eu vou colocando umas fotografias juntos para a gente ir vendo essa mudança de tonalidades assim, das cores, conforme o horário que a gente está. Nessa foto aqui a gente vê que está tudo um pouco meio azulado, porque ela foi feita um pouquinho antes do sol nascer, do sol aparecer aonde a gente estava. Então, como tinham montanhas mais altas para o fundo, essa luz não chegava aqui ainda. Então, como a luz solar reflete muito para cima ainda e bate na atmosfera, no céu, e retorna um pouco para a gente, né? Então ela retorna azul por causa da umidade do ar e coisas assim, né? Que acaba refletindo esse azul. Na hora que o Sol começa a aparecer os primeiros raios no horizonte, ele aparenta estar alaranjado, porque a luz solar tem que passar por uma camada muito espessa da atmosfera, e essa espessura tem poluição, tem gases e tem vários tipos de partículas em suspensão nela, que vão acabar refletindo a luz, e essa luz que chega pra gente é essa tonalidade alaranjada pro avermelhado, depende da poluição. Quanto mais poluído tiver, mais avermelhado tá. E conforme a hora vai passando ali, vamos supor, a partir do momento que o sol já começa a subir um pouco mais, passa meia hora do nascer do sol, a luz já é branca, né? E o sol já está um pouco mais alto, e a espessura da atmosfera já começa a diminuir, né? E ele tem que passar por uma espessura bem menor para chegar até os nossos olhos, né? E a partir desses momentos em diante, ele já começa a estar em 5.500 kelvins, que é onde a luz branca está na onda. E vai até próximo das 11 horas da manhã. Entre 11 horas da manhã e 1 da tarde, quando o sol está a pino, como essa espessura da atmosfera é muito fina, porque ela passa aqui na nossa espessura mais fina que ele pode, essa luz
na sombra fica um pouco azulada, porque passa muito ultravioleta para nós aqui, por causa dessa espessura fina da atmosfera. Então entra muito ultravioleta e a luz aqui no Kelvin já está em 7, 8 mil. Se nesse horário a gente fotografar um parque, por exemplo, e tiver luz e sombra ali, o sol está pegando no parque todo, tem cores e tem as sombras também. Se tiver alguma coisa branca na sombra, você vai ver que a coisa que estava branca ali, uma camiseta branca de alguém, qualquer coisa que esteja assim, que seja da cor branca, nessa foto a cor dela vai ser azul. E mesmo que em volta onde o sol esteja iluminando, esteja com as cores perfeitas, mas o que estiver na sombra, se estiver de branco, vai virar azul. E isso é por causa do ultravioleta a mais na nossa atmosfera, que está dentro da nossa atmosfera aqui. O olho não percebe isso, porque o nosso olho corrige tudo isso. E a gente não percebe, mas a câmera, como ele só capta uma faixa de luz e fica naquela faixa, então ele capta essas outras luzes diferentes que aparecem numa fotografia. A partir das 13 horas até as 17, a luz volta a ficar dentro daquela faixa de 5.500 kelvins, que é onde está a luz branca. E aí depois começa de novo a chegar a hora do pôr do sol. Quando o sol começa a chegar próximo do horizonte, já começa a ter que passar de novo por aquela espessura maior de atmosfera e acaba ficando com a luz alaranjada ou avermelhada. A partir do momento também que ele passa do horizonte e começa a ficar quase anoitecendo, também o ambiente começa a ficar azul. E eu vou chamar a atenção de vocês assim para perceberem no próximo nascer do sol ou no pôr do sol, que vocês tiverem a oportunidade de ficar olhando, fiquem num lugar onde não tenha lâmpadas normais ali, que a gente possa ver o pôr do sol cair e ver a luz natural ali, sem nenhuma luz artificial próxima ou desligada todas. Quando o sol começa a se pôr, a gente ainda vê cores. Mas quando ele passa do horizonte e começa a anoitecer, a gente vai notar que as cores já começam a sumir. Então, à noite, a gente só enxerga vulto, que é uma parte da forma, ou a gente não enxerga nada mais. E a forma que a gente consegue enxergar, o pouco que a gente consegue enxergar, mesmo que tenha uma lua cheia iluminando a noite, a gente não vê cores, a gente só vê as cores preta ou o branco de alguma reflexão da lua, por exemplo. Uma lâmpada incandescente, uma lâmpada comum dessas de bulbo, ela, como é de tungstênio, ela tem um filamento que acende e queima, então ele está numa faixa ali do Kelvin, mais ou menos 3.800 kelvins, e esse tipo de luz ele emite a cor laranja. E outras lâmpadas também, essas lâmpadas frias, as fluorescentes, as antigas frias emitiam verde. Hoje em dia já tem essas lâmpadas calibradas em 5.500 kelvins que mandam a luz branca, e tem outras que mandam uma tonalidade mais quente, que é mais próximo do 4.000, que também emite laranja. Mas principalmente essa luz de tungstênio, a luz de bulbo incandescente, essa lâmpada emite um laranja muito forte. Mas o nosso olho e o nosso cérebro junto, quando enxerga dentro de um ambiente com esses tipos de lâmpada, o nosso olho, o nosso cérebro corrige as cores, ele filtra esse laranja que aparece a mais e deixa as cores normais, como a gente vê. Se você estiver agora num escritório, ou estiver em algum lugar na sua casa que tem uma lâmpada acesa, você vai ver que, se tiver um caderno cor, você vai ver as cores, o caderno com a folha branca e tudo certinho. Isso porque o nosso cérebro corrige. A câmera fotográfica não faz isso. Ela tenta corrigir, mas através do balanço do branco. A gente vai começar a falar do balanço do branco, mas não vai terminar hoje. A gente só vai começar e a gente termina numa outra aula.
Mas o balanço do branco é quem corrige essas cores invasoras para a gente. Então a gente pode ver, né, que no AWB ele é o automático white balance. Então nessa posição ele corrige boa parte das cores durante o dia. Mas ele pode ser usado independente dos outros. Ele pode ser usado ali na sombra do prédio, no nublado, no sol direto, em tipos de lâmpadas diferentes, no fluorescente, no incandescente. E tem também aqui o personalizado, que a gente não vai ver hoje também. Mas nessas outras filtragens, o balanço do branco, ele precisa colocar um filtro na frente para reter essa luz invasora. O laranja, por exemplo, se você pegar a sua câmera fotográfica agora, colocar o balanço do branco na posição do sol, que essa posição desse ícone significa que a câmera, esse captador dele está corrigido para 5500 kelvins, a luz branca solar. Mas se eu fotografar com esses 5500 kelvins debaixo dessa luz, a foto vai ficar completamente laranjada. Para que ela não fique laranjada, você tem que mudar essa posição para aquela da lâmpada em forma de bulbo. Aí nessa lâmpada, se você fizer a foto de novo, sempre fotometrado, tá? A foto de novo do mesmo local, da mesma coisa que você fotografou, você vai ver que as cores voltam ao normal. É porque no captador digital ele criou um filtro que provavelmente é um filtro virtual eletrônico azul ali para combater essa luz laranja. Então eu antigamente usando filme, se eu tivesse um filme usando um filme luz do dia e quisesse fotografar num ambiente com uma lâmpada dessa, eu tinha que usar um filtro azul, senão a foto sairia laranjada, porque esse filtro é a cor oposta desse laranja que está invadindo. Então eu retenho o laranja nesse azul e deixo passar as outras cores, e acaba que as cores voltam ao normal. E é mais ou menos isso o que acontece com o captador e esses balanços de branco que a gente está vendo aí. Se a posição do balanço do branco estiver no sol e eu fotografar na nuvem, um dia nublado, eu vou ver que as fotos também vão sair um pouco azuladas demais. E isso é por causa desse ultravioleta a mais que tem no ambiente por causa de um dia nublado. E aí eu mudo esse balanço do branco para a nuvem, ele já me coloca um filtro meio alaranjado em cima para combater esse azul, e as fotos voltam a ter as cores naturais dela. E é isso que o balanço de branco faz pra gente. Ela corrige essas luzes invasoras que aparecem ou durante o dia com o sol, quando entra uma nuvem na frente, ou quando está chovendo, ou as luzes artificiais. E a gente vai ver isso numa outra aula ainda. Hoje é só para a gente tentar entender a luz natural e essas luzes artificiais dentro do nosso ambiente e como tirar um proveito melhor delas. Se você olhar para a parede de onde você está agora, se tem uma parede de qualquer cor ali e tem uma luz próxima e tem uma distância na parede, a gente vai conseguir ver a luminosidade que está na parede. A gente consegue ver assim do claro ao mais escuro, tendo assim um degradê bem suave, assim, a gente consegue ver longe isso, até o final da parede, mesmo que seja grande, assim, a gente consegue ver, mesmo que tenha só uma lâmpada no ambiente. Com a câmera fotográfica já não é assim. Se você pegar a sua câmera agora, apontar para a parede ali próximo de onde está a fonte de luz e fotometrar ali, e com que pegue também uma parte além dessa parte da parede e fotografar, você vai ver que esse degradê de luz é muito mais rápido do que ao olho humano. Por isso a câmera não enxerga tão bem assim, ela tem alguns leves defeitos na visão dela. Então essa luz degradê que existe no ambiente, para ela é muito mais rápida do que o nosso olho. Os nossos olhos são perfeitos para enxergar
e corrigem tudo. Se a gente está numa cena assim ao meio-dia, por exemplo, e a gente está no lado de fora, a gente está vendo aquele sol brilhante, aquele sol com a luz direta em cima da gente, é chamada de luz dura, porque ele cria uma sombra bem definida, uma sombra bem marcada. Então esse é o tipo de luz dura. E quando entra uma nuvem na frente que suaviza um pouco a luz, essa é uma luz suave, difusa. Então nós estamos numa luz dura ao meio-dia, na hora do almoço, do lado de fora. Se a gente olhar para a paisagem ali, se tiver pessoas, parque, casas, carro, prédio, qualquer coisa que a gente vê que esteja iluminado pelo sol e tem a sombra junto, você vai perceber que você consegue ver detalhes no brilho onde o sol está pegando ali, mesmo que seja uma parede branca, e mesmo na mesma cena ali, se tiver uma sombra junto, você vai ver que na sombra você também consegue ver os detalhes, mesmo que sejam debaixo de uma mesinha ali no sol, você consegue ver detalhes tanto na sombra quanto no brilho do claro. E os olhos são quem corrigem essas cores para a gente. Numa câmera fotográfica, tanto o filme quanto o captador, eles não conseguem captar a luz como os nossos olhos conseguem. Eles são muito mais limitados do que a gente. E eles têm uma vantagem de captar um pouquinho maior essa faixa, mas eles não conseguem diferenciar aqui o branco e o preto, e ali tem detalhe no branco e tem detalhe no preto. Na câmera fotográfica, no captador digital, é um ou outro. Ou eu faço aparecer detalhe na parte clara e a parte onde está a sombra escurece de vez, ou eu fotometro a parte escura e ganho detalhamento na parte escura da foto, e a parte clara estoura e fica tudo muito claro. Não tem como eu fazer ele entrar em acordo ali, não existe um meio termo muito correto ali, a não ser eletronicamente e digitalmente, assim, através do HDR. Mas HDR já não é fotografia, é outra coisa, é um tratamento eletrônico de fotografia e deixa de ser fotografia. Mas na fotografia isso é quase impossível de fazer. Não é impossível, mas é bastante difícil. O captador também não consegue diferenciar, ele não consegue equilibrar dois tipos de luzes diferentes. Vamos supor, a luz natural e uma luz incandescente no mesmo ambiente, ele puxa sempre para uma cor ou outra. E o nosso olho já não, o nosso olho corrige os dois e deixa tudo branco para nós, certinho. A câmera já não dá isso. O captador digital tem que entender esse limite dele, você tem que entender como ele enxerga, como ele vê. Se você perceber, você vai ver que o captador digital, as fotos ficam sempre um pouco mais contrastados do que a gente vê, e é uma coisa natural da câmera, porque não tem como fazer ser igual o olho, porque o olho é perfeito. Mas a gente entendendo esse limite da câmera fotográfica, a gente consegue tirar proveito dela também, assim, ter, sei lá, eu não sei explicar isso direito, mas esse limite é dentro dessa luminosidade, vamos dizer assim, do contraste das cores, do detalhamento em claro e escuro. Então ele tem esse limite, mas o que o nosso olho não pode fazer é captar uma foto de alguma coisa em movimento por alguns segundos, por exemplo, ou então fazer fotos de longa exposição de luzes dos carros passando por uma avenida e tá os riscos vermelhos e brancos, ou uma foto do céu estrelado com as estrelas correndo pelo céu. Isso tudo o olho não consegue fazer, mas a câmera já consegue. E essas ferramentas que a câmera tem, o obturador principalmente, o diafragma, o ISO e essas velocidades do obturador todas, tudo isso deixa a câmera
assim, sem limites para que se crie imagens, né? Eu posso fazer com que a foto imite o meu olho e apareça detalhamento em tudo, mas eu vou precisar iluminar todas as partes, mas é uma forma de se conseguir, mas sem conseguir isso, sem tentar uma coisa assim muito difícil, usando só a nossa criatividade com a câmera, sem se preocupar em mostrar a real realidade, talvez, mas sim a nossa realidade inconsciente, talvez, ali, ou a realidade consciente, mas de como a gente vê essa realidade, como a gente faz a nossa câmera demonstrar essa realidade que a gente vê. Para qualquer coisa que a gente imagine fazer, assim, qualquer tipo de fotografia, a câmera consegue reproduzir isso, desde que a gente saiba fazer ela reproduzir isso pra gente. E essa é uma parte da fotografia que vocês vão ter que aprender sozinhos, porque não tem como eu ensinar isso, porque eu não consigo nem explicar muito bem o que é isso, né? Então, quanto mais ensinar. E é uma forma de leitura mesmo, é uma forma de escrita, acredite ou não, né? Porque eu tenho um tipo de caneta, que é a minha câmera fotográfica com a lente dela, eu tenho um tipo de papel, que é o captador digital, que é onde eu vou escrever em cima desse captador, e existe o escritor, o pintor, que somos nós, que é eu e você também ali, né? E são esses três, o entendimento dessas ferramentas, assim, ou como a gente usa essa ferramenta, é que a gente vai conseguir fazer, demonstrar o que existe, assim, dentro da nossa criatividade, dentro da nossa imaginação, assim, dentro do, pode ser a maior loucura que for, mas a gente consegue demonstrar isso. A gente tem a chance de fazer com que a câmera demonstre isso pra gente, né? Sem que a gente precise ficar nervoso e sem depender da sorte também, né? Bom, pessoal, a aula de iluminação natural que eu termino aqui, né? Eu espero que eu tenha explicado isso direito, tenha deixado claro bastante para vocês, né? E eu devo lembrar também que vocês precisam treinar, vocês precisam entender bem como essa luz funciona, entender bem como a sua câmera funciona, para que você consiga fazer suas fotos saírem exatamente como você quer ou como você pensa, né? E nessa parte de como você quer, como você pensa, eu ainda vou mudar um pouco isso, porque nas próximas aulas ainda nós vamos falar sobre a imagem fotográfica, sobre a fotografia. E como eu tenho uma linha de pensamento para isso, eu vou repassar essa linha de pensamento para vocês. E espero que isso seja de valor para vocês também, né? Então, pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. E já sabe também, se você gostou do vídeo, clique no gostei, favorite, deixe seu comentário, opine, critique, se inscreva no meu canal se você já não está inscrito. E participe bastante da fotografia e tire bastante fotos também. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.